Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde do Que Nunca, este podcast criado por este que está ao meu lado, para ouvir histórias de empreendedores, de inovadores, gestores, líderes, gente que faz a roda girar. Roda girar, que inspira. Gente que inspira outros também, olha. É a nossa entrevistada de hoje, ela é responsável aqui pelo Fashion Lab. Isso. Que tem sede aqui na AMP também, a nossa vizinha aqui de parede, praticamente. Vizinha, querida. Tudo bem? Tudo certo? Tudo jóia, gente. Tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, conversando. Imagina, o prazer é nosso para saber um pouco mais dessa história, porque eu sei que é algo totalmente diferente, né? Pelo menos aqui, na nossa região, talvez. Mas explica um pouquinho o que é o Fashion Lab exatamente. O Lab vem de laboratório, então é um laboratório de moda, pelo que eu entendi mais ou menos, né? Exatamente, entendeu bem, Pancho? Traduzindo literalmente. Literalmente é isso. Agora, se é isso, de fato, É a Simone vai ideia. falar agora. É a ideia. O Fashion Lab, ele é o segundo espaço colaborativo de moda que abriu no Brasil. Então, a gente que legal. é uma Caraca. inovação. E a ideia é ser como um coworking, só que um coworking voltado para a área de moda, para receber, para atender novos designers, quem está pensando em montar um negócio, e às vezes, porque montar toda uma estrutura, né? Tu vai começar um negócio, né? O Rafa sabe super bem disso, né? Então tu tem que ter um MVP antes. Meu Deus. E às vezes não língua. compensa tu comprar, tipo, todo o maquinário que não é barato, montar uma estrutura, mesas de corte, montar tudo isso pra daí tu ir testar, ver se o teu negócio vai dar certo ou não, se tu quer realmente trabalhar com isso ou não, né? Porque as pessoas têm uma ideia muito glamourizada do mundo de moda, né? A gente sabe Ninguém que está... Vogue, né? Acho que é não, vilão, meu Deus. né? E é outra história, né? Inocentes, é outra história, né, gente? E em todos os setores, vamos dizer assim, não é só Sim, quem produz, verdade. mas, por exemplo, o mundo dos desfiles, né? Não dá chegar, glamour, porra, o modelo Não, sofre um monte. Um minuto ali de glamour e olha lá, 30 segundos. Exatamente. Então, a ideia do Lab é justamente ser esse espaço, né, que permite, né, as pessoas testarem suas ideias, ver se é isso que elas querem, ou mesmo, tipo, tu já tem a ideia, tu tem um negócio, só que tu não quer ter a tua estrutura. Então, tu tem um lugar que te oferece isso, tu pode trabalhar home office, pode vir aqui trabalhar quando tu precisa usar máquinas, a mesa de corte, estúdio, sala de prova, né? Então, funciona, né, como a ideia de um coworking tradicional, só que voltado, né, para atender as necessidades específico. da nossa área, que é bastante específica, né? Como é que nasceu essa ideia? Meu, faz tempo, já foi, acho que a gente já tem 6 anos e meio, mais ou menos. Eu pensei E que fazia mais tempo, olha só. essa ideia surgiu, há um tempão atrás, acho que 2015, por aí, Tu que eu viu isso em algum tava... lugar? Na verdade, não exatamente, né? Eu tava já participando de núcleos de inovação, e daí era a época dos booms, dos coworkings, assim, que todo mundo tava falando disso e tal. E daí eu vi alguns coworkings de arquitetura. 2016, o boom do WeWork na época. Tava... Isso, né? Daí, tanto que daí eu fui visitar alguns espaços, assim, eu achava incrível. E daí, tipo, vi de culinária também, daí comecei a pesquisar. Coworkings segmentados. Segmentados, daí tinha mais até na Europa, nos Estados Unidos, eu vi uns de arte, assim, e eu pensei, meu Deus, que lindo. Por que não tem algo assim na área de moda, né? Que a gente, tipo, também trabalha com criatividade, com arte, Sim. né? E, tipo, curte essa vibe, assim, mais... um espaço menos engessado Menos para trabalhar, burocrático, menos vamos dizer burocrático, né? Com uma E vibe daí legal. eu pensei, cara, né? Por que eu não posso criar esse espaço, né? Que massa. E foi basicamente isso, assim. Daí eu fui pesquisar, né, os coworkings tradicional, ver como é que era. E como eu já tinha também um ateliê, que era ali perto da FURB, era um espaço, mais ou menos, tinha uns 200 metros quadrados, Grande. e eu tinha o ateliê e loja de aluguel de vestidos de noiva e festa, que eu sou estilista, trabalho há muito tempo, aí, mais de 15 Ela ia anos falar com data moda. lá, ela voltou atrás. É que eu sempre me perco nas contas, né? Daí eu, mais de 15 anos. E eu tenho ainda um ateliê específico de vestidos de noiva e festa. Existe ainda. Existe, hoje ele funciona dentro do Lab. Hoje no Lab, tá. Porque, na verdade, o ateliê surgiu primeiro e depois o Lab engoliu ele e o ateliê foi pra Não dentro do fazia Lab. sentido deixar ele fora, né? E daí eu pensava assim, poxa, esse espaço, como eu só tenho com hora marcada, a maior parte do tempo ele fica fechado. Porque eu abro, né, a hora que as minhas clientes vêm, a maior parte eu ficava nos fundos no ateliê. Eu pensei, olha quanto espaço desperdiçado, ocioso exatamente. durante tanto tempo. E daí eu usei o que eu tinha,
né? Desistir da parte de locação, que eu não gosto. Eu Ah. entendi que eu gosto de processo criativo, de fazer projetos sob demanda. Não gosto de fazer coisa igual, repetida, e nem de ficar ajustando coisa, reformando. Daí eu falei, vou ficar com a parte do trabalho que eu gosto e vou reformular o espaço que eu tenho para atender essa outra necessidade. Mas continuas trabalhando especificamente ou mais com vestidos de festa? É isso? Isso. São projetos especiais, na verdade, né? Que é um segmento que eu curto atender justamente porque ele me permite ser mais criativa, Uhum. Ousar, investir talvez. mais, Ter usar vários projetos mais. diferentes. É, velho. Exatamente, né? Então hoje eu ainda faço isso, mas também faço projetos específicos, tipo, tu ganha uma premiação, sei lá, alguma coisa assim, tu quer uma roupa específica para Legal. evento X, Uhum. né? Então eu gosto disso, assim, E dos noiva- desafios. E noiva, tu gosta? Eu adoro. É sério? É muito Eu bom, acho é uma muito legal. responsa. Eu penso, cara, tipo assim, É, já teve né, uns mas- programas por aí, né, que falam sobre isso. Falei, cara, é o momento em que a mulher tipo, despeja Sim. todo, sei lá, a vida dela naquilo e é uma responsabilidade grande, É né? bastante, assim, por isso que eu falo que eu tenho quase uma pós-graduação em psicologia, Ah, imagino. porque a gente tem que ter muito, assim, para lidar com as noivas, né? Porque é um momento, assim, de muita emoção, Sim, muito ela tá estresse, estressada muito com, nervoso, com evento, tudo, com né? tudo. Mas é muito legal, porque eu sempre falo que eu participo dos momentos mais felizes das vidas verdade, das pessoas, verdade. né? Então eu gosto de ouvir a história, de entender qual a imagem que ela quer passar naquele dia, como é que vai ser o evento, o que que ela planejou tudo. Então é muito legal que eu escuto muito histórias. Uhum. E daí eu crio a partir disso junto com a pessoa. Tem que começar a escrever essas histórias, Simone. Então é muito É verdade, massa. é verdade. É, por que não, né? Histórias do dia. A né? Isabela, Verdade, a Isabela- verdade. A Isabela é Boa arquiteta, ideia. né, minha mulher, e ela também atende muitos casais. Geralmente casais novos que estão Aham. construindo a primeira casa ou montando o primeiro apartamento. Meu, isso deve ser Rapaz, massa. quantidade de história que sai ali é impressionante, porque é o primeiro momento, Ah, às vezes é o primeiro sim. momento de É conflito muito importante. também. Ah, verdade. Porque o marido quer uma Total. coisa, a mulher quer outra e tal, e aí, meu Deus, ela é... Tipo, já aconteceu dela ser contratada para fazer um apartamento e acabou fazendo 2. Separaram. Ai, que ótimo. Exatamente. Caraca, que Meu massa. Deus. Joga uma sementinha do mal. Ah, não, acho que Mas, vocês dois não é. combinam. Vocês não querem... Mas Legal. esse lado psicológico é bacana, né? Porque tu tens contato com tudo que é tipo de gente, imagina. Sim. Com E todo num tipo de momento que expectativa também, né? verdadeiramente é feliz, né? Sim. Até depois o cara vai descobrir que não, Depois... mas... Ai, que horror. Ô, Simone, tu falaste aí falando do Fashion Lab, né? Do coworking de moda, né? Falaste assim, muita gente não quer investir em equipamento e tal no começo, porque não sabe exatamente o que tal. Tem equipamento no coworking? Como é que Tem. funciona exatamente? Tem desde máquinas de costura, mesa de corte, máquina de corte. Tem, na verdade, o que a gente precisa para começar um negócio de moda, né? Aham. Porque eu já venho também, eu vim 7 anos da indústria têxtil, então eu conheço a cadeia produtiva inteira, praticamente, do têxtil, assim, né? Então, tipo, tudo que tu precisa Pra para começar. começar a marca, começar um negócio, começar a modelar, costurar. Daí a gente também tem cursos aqui de modelagem de costura, então digamos, tu vem com a ideia, mas tu não tem as habilidades necessárias ainda para fazer isso, mas tu quer desenvolver. Então a gente também tem curso de modelagem, de costura, tem a mentoria também. Quero começar a marca, mas não sei por onde. O Principalmente que a eu faço mentoria, né? primeiro, né? Ah. Então a gente, né, gosta de sentar, conversar, entender qual que é o momento, né, que a pessoa tá, assim, até para entender se aquilo de fato é um negócio, se é só uma ideia, se é uma vontade mesmo, Isso né? é um Então, ímpeto só naquele momento, né? É. Mas essa... e eu sempre sou muito honesta, assim, com os clientes. Eu falo exatamente como é que é, bato a com os real, clientes assim. do coworking, no caso. Com todos, na Aham. verdade, né? Mas eu gosto de chamar as pessoas pro mundo real, assim, tipo, olha, não é tão fácil quanto parece. Tu vai ter que fazer isso, daí daqui sair pra cá, vai assim, assim, tem que ter trocentos fornecedores, vai ter que ver isso, né? Então, Saiba onde tipo, tá se metendo, saber né? onde tá se metendo, né? Como é que começou essa paixão? E tu falou que trabalhou Da com uma moda? empresa da moda. Meu, eu nunca, na verdade, não me lembro de ter feito outra coisa. Sério mesmo? Sim, o meu primeiro Era daquelas contato... menininhas que faziam Vem de roupinha família, pra vem de boneca? família. assim, Gente, a minha Barbie era empresária. Always. ótimo. Eu sempre ia brincar. E a minha Barbie era sempre empresária, que tinha o carro, que mandava nas outras amiguinhas, Que entendeu? ótimo. E sempre foi empreendedora, assim, desde criança. Mas eu, sim, fazia roupinhas também para Barbie. Eu acho que é normal, né? Toda menina É, fazer mas isso. fazer. Mas a minha família veio um pouco também dessa área têxtil. Então, teve confecção, teve facção. Então, sempre teve máquina em casa. Isso aqui em Blumenau mesmo? Sim. Uhum.
E daí, tipo, minha mãe sempre tinha, assim, uma máquina, às vezes, pra fazer bainha de calça, coisa básica dentro de casa, assim, eu cresci com Era isso. normal, né? Minha mãe também tinha uma máquina de costura em casa. Muita gente tinha máquina de costura em casa. Era E um daí- móvel da É casa. verdade. Exato, verdade, era um Era um móvel. móvel da Era casa. tipo uma esteira, né? Às vezes não servia pra costurar, mas servia pra pendurar as Sempre, coisas. sempre cheia de coisa, né? Quando eu ia usar, sempre, bem isso. exatamente, a mesma É bem função, isso, é Rafa. verdade. É Perfeito. verdade. Aí eu comecei a trabalhar numa boutique, um dos meus primeiros trabalhos, assim, foi numa boutique de Lembra o nome? moda. Era Existe ainda? Consumo Boutique, ainda existe, é lá no Garcia. Olha, Existe ainda. Acho que já mudou de dono várias vezes, mas ainda tá lá, assim. trabalhar como vendedora? daí- Isso, como vendedora, daí eu curti. Aí depois acabei, a minha irmã me E chamou pra ir. curtiu, porque geralmente quem gosta de moda não gosta dessa parte comercial. Não, tu Não, eu curtiu, né? gostava, porque tinha que ficar montando vitrine, e Ah, arrumando a entendi. loja, Entendi. tinha essa parte também Montando de conversar looks. com as clientes, montando os looks, então eu comecei a gostar E que disso. idade tu tinhas nessa época? Meu, acho que uns 17, talvez. bem novinha. Era novinha. Aí depois a minha irmã trabalhava numa indústria têxtil e me chamou pra ir trabalhar lá. Qual indústria? Meu Deus, agora eu não vou lembrar pra onde. Ixi. Eu acho que era Vintex. Essa não existe mais, acho que foi a primeira ali. Aí foi ali que eu comecei, eu até entrei como A costureira. tua irmã assim, ó, estão falindo. Vem pra cá. É, vem tipo, pra cá, vem cá. não foi um tempão depois. Até foi depois que eu saí de lá já. Maldade. Botar na tua Maldade. espinha. Não foi minha culpa. Eu já tinha saído. E daí eu até comecei na costura, que eu queria aprender a costurar. Aí comecei, eu acho que eu trabalhei um mês na produção, descobri que eu não sirvo pra isso, que eu odeio fazer coisa repetida. Sim. Aí imagina ficar costurando, sei lá, 50, 100 indústria peças têxtil é igual, isso aí, né? horrível. Assim, não dá pra mim, gente, né? Tudo bem quem goste, tá tudo certo, mas eu Cada não um é de um curtia. jeito, né? Aí eu acabei indo pro setor de amostra e daí, tipo, eu me achei, assim, comecei a Setor gostar. de amostra, explica pra Faz gente os o que é o pilotos? setor. Faz as pilotos, daí tem que cortar. E daí era mais dinâmico, né? Porque tinha que pegava a ficha técnica. Explica exatamente o que é, porque Ah, vai tá. ter dúvida. eu é. também. Então, o ideia. setor de amostra é onde faz o piloto da coleção. Existe uma coleção Existe desenhada, né? isso. E o setor ali de amostra executa para sair os Executa primeiros. isso, faz modelagem, daí corta, separa, para depois ir para a parte de costura, né? Certo. Daí tem ficha técnica e faz todo esse rolê, assim. Ajusta, se for o caso, né? Sei lá. Isso, daí eu me encontrei ali, assim, gostei E mais daí tudo era uma coisa disso. nova o tempo todo. Sim, cada peça era uma coisinha, daí tinha bastante responsabilidade, né? Que Imagina. tinha que mandar tudo junto, Mas aí certinho para tu costura. costurava as amostras, é isso? Não, eu separava, eu fazia fazia tipo separação. separação, pegava a ficha técnica, Separava o cortava as material. peças, né? Porque normalmente era 2 pecinhas ali de cada, para daí ir pra costureira fazer a prototipação, né? Costurar. Aí depois disso eu já comecei a desenhar estampa ali dentro da empresa, daí eu sempre fui metida, então eu sempre via tipo tudo que estava rolando e era um magazine, né? Então eles trabalhavam bastante com magazine e era infantil. Magazines são C&As, Renner, né? C&A, Renner, aham. Daí comecei a aprender a desenhar estampa, daí gostei mais ainda dessa parte, daí eu acabei indo pro setor de desenhar estampa e montar Caraca. ficha técnica. E assim foi, tanto que quando eu saí de lá de dentro eu já estava substituindo a estilista que tinha pedido Caramba. demissão. Bacana. Aí eu já conversava direto com as vendedoras dos Tua irmã não ficou magazines, da brava, não? C&A, Que tu nanã. entrou lá e começou Não, a... porque ela nunca gostou dessa Ah, parte, entendi, assim, a entendi. gente não tem nada a ver uma coisa Ela com a trabalhava outra, na parte assim, né? burocrática da coisa? É, Ou não? na parte produtiva, na verdade. na Ela sempre produção? gostou de produção e, tipo, eu já fui pro outro lado completamente diferente, né? Quanto tempo durou esse trabalho lá? Eu acho que eu fiquei uns 4 anos lá. Bastante. É, pra ter... Daí depois eu fui para Martins Indústria Têxtil, fiquei um tempo também lá. Aí era muito puxado. Quando tipo, fala o muito trabalho puxado, tipo... é tipo desenhar 8 coleções simultaneamente, assim, Fazia- né? desenhava Tinha lá, muito. lá trabalhava Lá como eu fazia estilista. mais com a parte de criar a coleção, mas aí tinha infantil, masculino, feminino, adulto, masculino, feminino, tamanho nobre, masculino, feminino, e mais ainda umas marcas que tinham no meio, assim. Então era muita coisa e a produção era muito grande, né? Então, tipo, tudo era em escala grande, assim, tipo, cada modelo era 600, 800 peças, né? Então, ou mais até, né? Nem me lembro, assim, mas era sempre muita coisa, assim. Isso aqui em Blumenau mesmo? Onde é que Aqui em tava, Blumenau, lá Martins? perto, na verdade, é quase na divisa de Indaial, lá Tá. fica a empresa. Não tem nada a ver com o Kili. Porque Salésio Martins já Sim, é veio- tudo parente. É parente, Aham, tá. são Então todos tá. parentes. Ela falou Martins, eu falei, Mas Salésio Martins. foi um período muito legal, que eu aprendi muito Aham. também, né? Então,
Lá eu aprendi, tipo, porque lá tinha fiação, tinha tecelagem, eles tinham de tudo, assim. Então era muito legal que eu podia ir em todos os setores, ver como é que funcionava tudo. Tinha a parte de bordado, tudo interno, estamparia. Então é muito bacana aprender todos esses processos. Pegou o ciclo inteiro, né? Sim, é muito bacana. Antes de tu voltar, Do desenho à produção. vamos prestar uma consultoria de graça aqui. Quais são as maiores dificuldades ou quais são os maiores erros, né, que Dúvidas. acontecem das pessoas que vêm falar contigo e, mais uma vez, aquele sonho, né? Porque a moda tem isso, né, o sonho. Quais os maiores sonhos aí que não são reais que tu pega, geralmente? Eu não diria erros, mas eu acho que é muito a falta de não ter o conhecimento do processo, assim. E às vezes eu percebo que, tipo, todo mundo quer deixar a sua marca no mundo de alguma Todo mundo maneira. quer fazer uma marca, né? E às vezes o pessoal confunde isso com ter uma marca. Entendi. Entende? Então, às vezes, tu pode ser relevante de outra forma, né? O Sim. pessoal não entende como é que, às vezes, é o processo, né? Porque, tipo, tudo depende, assim, é muito um grande depende, assim, de cada coisa que tu vai fazer. Tipo, tu tem que entender quem são teus fornecedores, qual é a quantidade, tudo tem um limite, assim, digamos, tu quer produzir uma coleção, sei lá, com linho, mas aí tu vai ter que entender, tu começar uma coleção cápsula com 10 peças, aí vai ter 3 cores cada uma, daí tu vai ter que comprar vários rolos de tecido para fazer aquela coleção. O pessoal acha que, tipo, Quanto menor, mais caro fica. quanto menor, mais caro fica, mais difícil de encontrar fornecedor, porque, tipo, grandes empresas que vendem tecidos, eles querem vender, por exemplo, 300, 400 metros de tecido por cor, por tipo, e às vezes isso é o que a pessoa vai usar na coleção dela inteira, Entendi. né? Então, tem muitas dificuldades nesse sentido. Às vezes costura, né? Quem não sabe costurar, quer terceirizar. Mas tu quer começar fazendo 20 peças, as costureiras não querem pegar, porque é muito pouco para ela, não vale a pena fazer 20 pecinhas ali, ainda ter que No meio de mudar a tudo, linha da fazer- cor da máquina, porque tem 3 cores, Ou sabe? seja, quem quiser empreender nesse ramo, o ideal é que conheça primeiro, que trabalhe como tu fizeste, passasse aí por todos os setores, Ou, vamos dizer assim. ou pelo menos pesquise e entenda como é que é a parte do processo produtivo que acaba sendo a maior dificuldade. A não ser que... Porque desenhar, Como- teoricamente, depende de ti, né? E o processo produtivo não, né? Criativo, né? A não ser que a pessoa domine o processo, né? Que nem eu, por exemplo, eu modelo, corto, costuro, bordo, pinto, faço tudo que tiver que Faz fazer. todos os... Então, tipo, eu Bordo, consigo... pinto, né? Pinto e Pinto e bordo. Pinto e bordo, literalmente. Então, eu consigo ir ali comprar tecido e fazer só uma peça, produzir e vender. Mas quem não... Às vezes a gente pega muita gente que é de outro segmento, né? Às vezes até, tipo, médico, arquiteto. Tipo, a pessoa não entende nada dessa parte, né? Sim. Então, daí, tipo, é justamente onde eu entro. Daí eu sento e explico. Olha, primeiro tem que assim, assado, vai passar por aqui, tu vai precisar disso, de um talhador, de uma costureira, né, como é que tu quer fazer, né? Vai ser coleção cápsula, ou tu vai mandar terceirizar todo o processo, que também tem empresas que fazem PL. Sim. Só que daí a maioria delas também é É o acima de mínimo, né? 80, 100 peças. Será que vai ser viável para ti no começo fazer tudo isso? Né? Então, É complicado. entender Uma essa coisa questão que toda, sempre né? me chamou atenção, na realidade eu tive um tio, né, que teve uma indústria têxtil e a gente era muito amigo também do Rambo, da Rovitex, e a gente viveu um pouco por uns anos muito dentro dessa área. E uma coisa que depois me chamou muita atenção é que a maioria das indústrias, por uns anos, tentaram colocar marca, fazer, elas eram áreas têxteis, mas tentaram fazer suas próprias marcas. E a maioria não conseguiu, né? Mesmo com tanto dinheiro, tanto recurso, esses caras não conseguiram. Sabe o que diferencia, tipo, uma reserva da vida, né? Cara, uma marca que apareceu do nada e tomou uma proporção gigantesca. Tu sabe o que geralmente está envolvido para isso acontecer? Tu teria essa fórmula mágica para... Meu, Rafa, Se não eu sei se tivesse. tem uma fórmula Se mágica, tivesse uma né? fórmula mágica... Mas, cara, eu acho que é muito branding e um propósito que o Rony foi criando também, né? E identidade, reforçar a marca, né? Um posicionamento, o nicho que ele escolheu. É que eu vejo que... E até uma coisa que a gente... Inclusive, junto com o SCMC e com outros movimentos aí da área de moda, que a gente sempre comenta muito, que o pessoal acaba olhando para o Sul como um celeiro de produtores de produtos com qualidade boa. E não A necessariamente gente ouviu como bastante designers e criadores, sabe? E acho que até A gente é mais boa parte produção do disso que- é culpa nossa. Ah, Que a com gente certeza. não se posiciona como Entendi. criadores de moda, como
como marcas, né? A gente pensa que a gente Se posiciona como quer produção. ganhar dinheiro, fabrica, entendeu? O que né? é mais fácil, rápido de fazer? Ah, vamos pegar aqui, Faz eu tenho, PL. né, 30 clientes ali, Sim. vão fazer PL, tocar ficha, produção, pra gente fazer caixa rápido. Uhum. Então, vai depender muito, rápido não, né? Mas, Sim, tipo, sim. de uma forma mais garantida, Lógico. porque tu já tá, tipo, tu já vendeu, né? Tu vendeu pro cliente X, pro PL e vai produzir. Então, meio que tá garantido. Tu não vai Uhum. ter que produzir e depois E vender. vender ainda no varejo. Então, eu acho que foi muito dessa ideia, assim, que a gente tem que fazer essa virada de matemático, chave. né? Eu acho Porque quando que tu sim, faz a uma gente... marca, tu não tem, tu investe, tu não Nossa, sabe se aquilo vai dar resultado demora ou não. anos, é. né? Às vezes, para te conseguir construir, né, um nome. E E precisa vai de um muito trabalho pela de branding recepção. também, né? É, Muita a gente gente viu a abre mão. Dudalina. É. A Dudalina antes ali do coisa não era tipo a Dudalina, né? Até aquela explosão que aconteceu, tipo, Sim, quantos era anos depois. Uma indústria de boas camisas, né? exatamente. Mas não tinha aquela Não marca tinha que depois marca. que eles conseguiram fazer. Mas foi todo, né? Foi trabalho de posicionamento. Quem que é o Uhum. nosso nicho, o nosso cliente? É X. Né? Então, fazer todo um trabalho ferrado ali de brand, de posicionamento de marca, martelar na cabeça das pessoas, Sim. né? E que não é barato também, né? Ou seja, tu tens um Meu. investimento aí. E mais uma vez, tu não tem um Gigantesco. ROI verdadeiro, né? É. Tu investe, tu não tem certeza que aquilo vai gerar Sim. verdadeiramente um posicionamento bom. Né? E hoje, assim, o que a gente sempre indica, até para as marcas que estão começando, é justamente aquilo que vocês também sempre falam para startups, né? Tu tem que ter o teu diferencial de mercado, né? Tipo, e qual que é o problema, nicho, né, né? que tu vai resolver, né? E a gente acaba até Legal mudando falar isso, isso em tipo assim, moda. qual que é a demanda que tu tá resolvendo, entende? Porque tem muitos gaps de mercado que grandes indústrias não conseguem atender e talvez tu consiga, né? Inclusive a questão até, né, que vocês comentaram antes, mas não tem muito a ver com isso, mas enfim, do sob medida, né? Porque, o tipo, tailor-made. né, o tailor-made, vocês falaram no outro contexto, isso. mas se On aplica demand, também, né? De tipo, tu entender as necessidades específicas dos corpos, né? E talvez encontrar ali um nicho para te poder estar trabalhando, né? Né? E por trás disso também, tipo, tem um propósito daquela marca existir, né? Porque eu sempre falo que, tipo, já tem gente demais fazendo camiseta estampada, né? Verdade. E vem muita gente ainda com essa ideia, eu quero fazer uma marca de camisetas com uma modelagem legal e umas estampas cool. Deu, porra! Mais um não! Foi o primeiro nos últimos 2 horas que falou isso, que incrível. E Não, concordo contigo. Acho que se não tiver Uma razão de recentemente existir, eu né? escutei isso, a gente tava numa banca e eu falei sobre propósito, não sei o que lá, e um mais senhorzinho falou, não tem nada de propósito, tem que ir lá e fazer. Tipo, eu entendo, mas eu acho que toda vez que tu encontra um propósito seu e que tu consegue Tá imprimir alinhado, na né? tua marca, no teu Sim. negócio, cara, eu acho que tu é o mais cara mais feliz do fácil, mundo. E mesmo que se der errado, isso é uma super experiência ainda, entendeu? Que tu promoveu. Simone, quantas pessoas já passaram pelo Fashion Boa. Lab? Tu tens ideia? Tens essa contabilidade, vamos dizer assim? não, Ela não é gente, boa com números. não sou boa com números. Mas ele comporta Com até quantas pessoas? estatísticas, Quantas pessoas né? podem trabalhar Mas, tipo assim, ó, de simultaneamente? Sem se negócios que a gente já ajudou a montar, assim, até nas nossas mentorias e tal, já foram frouxos, assim, mais de 90, que a gente até Legal. ficou contabilizando um tempo, Aham. mas antes da pandemia, tipo, eu tava ali na conta de uns 80. Certo. Aí a gente contabilizou, mas daí depois, tipo, acabou E são negócios que, perdendo obviamente, a começam contabilidade. pequenos Sim. e depois começam, né, se for Foram, bem negócios que a gente executados e ajudou a mais. estruturar a ideia, assim, Aham. e começar um negócio. Tem algum case, assim, bacana, assim? Alguém que, de repente, deslanchou? Um dos Ou cases que é impressionou. super legal é da marca Lean, que tá aqui e tem peças incríveis feitas em linho. Inclusive, a Kátia foi uma das minhas alunas de modelagem de costura. Aham. Só que ela já era da indústria têxtil, então ela já tinha uma boa base de Já tinha costura, mas conhecimento. ela começou a ir pro lab porque ela queria aprender a fazer vestidos de noiva e festa. Daí ela ficou um tempo com a gente. Aí ela tinha o ateliê no apartamento dela e, tipo, atendia clientes sob medida, mas ela percebeu que ela não curtia tanto assim essa parte do sob medida, porque... Ou seja, ela só sabe que não, porque ela testou Porque e tinha ela um laboratório para testou. testar. E daí depois, tipo, até ela ficou um tempo... Aí a gente mudou o lab de lugar, daí eu chamei ela para vir pro lab, né, para sair do apartamento dela e, tipo, e vir pro Fashion Lab trabalhar com a gente. Trabalhar lá dentro, na verdade, né? Mas com o ateliê dela, ela ficou um tempo lá e ela sempre tinha vontade de ter a marca dela, de fazer as coleções dela, de criar. E daí até ela conversou com a Mari Chico, na época, que também estava lá dentro do lab.
Então, fez networking, mentoria, né? foi um baita networking, assim, que foi tudo dentro do próprio espaço, daí ela criou um negócio dela lá, daí já tinha alguém ali que a gente, do nosso ramo também, que fazia parte de brand, que ajudou ela também nesse processo. Isso que é legal, né? Então, o networking, o né? Dentro de ecossistema um inteiro, coworking, né? É muito bacana. É que daí, e assim, se a gente não tem, a gente É o tem ecossistema, pessoas que né? tem, né? O Exato. ecossistema tem. E, tipo, hoje a marca dela tá indo super bem, assim, ela tá bem conhecida, tipo, vende já em algumas lojas, pelo site, pelo Instagram. Não né? é só vestido de noiva, então. Não, hoje a marca dela. Não, ela saiu completamente disso. tá. Hoje ela faz alfaiataria feminina e só as coleções cápsula dela. Então ela não atende tanto sob medida. Quando fala É mais a coleção cápsula, é coleção uma coleção pequena. pequena. Entendi. aham. Geralmente, que volume que é? De 8 a 10 peças, assim, Legal. que a gente recomenda pra ti, tipo, começar. Fazer uma coleção cápsula. Porque são 8 a 10 peças, que daí vão ser 3 ou 5 tamanhos, dependendo da grade da pessoa, exato. que daí vão ser 3 ou 4 cores. Então já dá um volume grande, né? Com certeza. Não faz sentido o Lab ser um laboratório da indústria têxtil? Tu tens âncoras ali que poderiam financiar ou te ajudar nesse financiamento? Ou isso é impossível numa região que nem a gente, que não é de... Uma indústria Não, têxtil grande, se aproveitar Uma, duas, desse três, trabalho. né? Se aproveitar desse trabalho, colocar a galera também Deles. que é deles dentro do... Não faz sentido isso, ter esse laboratório mais aberto, né? Falando de inovação aberta, Aham. principalmente, não. Porque é bom, às vezes, tu estás vendo, sei lá, eu aprendi num episódio isso aqui é não sei o que plano, e o outro é linho, né? É. E às vezes o Você tem a linho... malha, Rafa. É, Malha. Não, plano é o dele. O que é isso aqui? Sei lá, não entendo nada. Enfim. Eu não aprendi, Tá. resumidamente. Então, às vezes o cara tá fazendo um linho e aquilo provoca uma inovação para um outro tipo de tecido, isso não faz sentido? Ou a gente... Eu não sei se faria para a indústria têxtil, né? Hoje a gente tem parceria. Algumas indústrias têxteis procuraram já a gente, algumas vezes a gente já fez alguns projetos específicos para a indústria, para Texnel, eu ia dizer para Texnel e para Farb, mas é a mesma, A né? mesma, Para casual têxtil, para Texnel. Já rolou, então, essa... Esqueci as outras. Mas com o Lab como um todo ou com algumas pessoas do Lab? Na Como é que ver- funciona eles exatamente? procuraram um lab e daí assim, ó, normalmente a demanda vem para mim e daí, tipo, eu entendo o que a pessoa quer, né, o que a empresa precisa aí e daí sabe eu quem é que vai converso poder ajudar. com as pessoas que podem participar do projeto, né? Entendi. E daí a gente acabou desenvolvendo coleções cápsulas, né, Legal. para eles. Uhum. Então, a Pretexnel até foi de biquínis, né, porque eles vendem os tecidos, né? Sim. Então a gente desenvolveu biquínis e maiôs. Para casual também foi uma coleção cápsula que daí a gente não chegou a produzir as peças, a gente fez só a parte de desenvolvimento de coleção mesmo, de desenho, né, desenvolvimento de produto. Aí tem algumas indústrias que a gente atende nesse sentido, assim, que às vezes eles querem, tipo, ter um olhar de Pontualmente, uma fora, coisa diferente e pra- daí a gente ajuda nesse sentido, assim. Mas, enfim, não sei se Eu acho que sim. como é que A seria minha ideia pra era muito indústria, né? conseguir unir, né, através do teu eixo aqui, tu conseguir unir várias indústrias que não fazem a mesma coisa, mas para poder compartilhar e trocar, né, e às vezes ter essa liderança, né, que faz essa inovação aberta no final. Uhum. Mas como é que funciona essa questão da concorrência, Simone? Porque imagino Boa. que muita gente faz coisas parecidas assim dentro do Lab, imagino eu. Sim. Tudo bem? Bem boa pergunta. Não tem aquela Tudo coisa, aquele bem. melindre Eles de... escondem, né? Exato. Não, quem quer Não. esconder... Eu acho, na realidade, eu parto do princípio que quem quer esconder não vai no coworking, primeira coisa, Exato. né? Né? É que é o mindset das pessoas, assim, ó, por exemplo, eu sou uma das pessoas, eu ensino as pessoas a fazerem o que eu faço, basicamente, né? Então, tipo, Que levou Tá anos criando que concorrente, levou né? anos para aprender, que eu estudei muito, eu fiz faculdade, milhões de cursos, gastei muito dinheiro para isso, e hoje eu ensino as pessoas e elas vão ser melhores do que eu e aprender muito mais rápido do que eu aprendi, né? Porque, tipo, eu tô passando do jeito que eu entendo Tá para elas. sintetizando, né, os É, anos. Então, tipo, eu acho que essa é a ideia até do espaço colaborativo, né? Da troca, porque tem espaço Claro. para todo mundo. E como uma das coisas que a gente sempre coloca é, tipo, tu colocar um pouco de ti naquilo que tu faz, tu ter o teu diferencial, tu ter o teu jeito de fazer as coisas. Sua assinatura, vamos dizer assim. Tipo, a pessoa não vai Claro, fazer igual o não teu, vai ser né? a mesma coisa. E também tem o lance do santo bater com o cliente, né? Sim. Tipo, alguns clientes vão se identificar contigo, outros comigo, e assim vai, né? Então,
E parcerias? Tipo, se tem alguma coisa de concorrência, algo que a gente sempre bate muito em cima, tipo, e mesmo quem já veio com isso, a gente acaba Porque às vezes vem, né? desconstruindo, assim, às vezes vem, mas a gente acaba E desconstruindo. parcerias devem ter Isso é o surgido que mais muitas, né? rola Imagino. muito, assim, parceria, né? É o Tipo, que tu falou antes até. do brand, né? Alguém que não sabe de brand ou ajuda quem tá. E às Mesmo na vezes, coleção, né? mesmo na É, na coleção, coleção, verdade. até. Inclusive, semana passada aconteceu isso, que, tipo, me contrataram para fazer desenvolvimento, né, de uma coleção, até para uma empresa lá de Balneário. E daí eu pensei, cara, é muito trabalho, eu tô com a agenda muito cheia, eu vou fazer a metade. Aí a parte de desenho, por exemplo, né, de ilustrar nos programas, eu chamei a Carol, falei, me ajuda a fazer, a gente divide a grana e boa, assim, eu faço uma parte, tu faz outra, a gente resolve o problema do cliente, Fica até atende melhor, ele. porque soma-se Claro. duas cabeças. Então isso rola muito, assim, sabe? Isso é muito legal. Tem muita troca, às vezes até troca de cliente, tipo, eu tô muito cheia, não posso atender. Kátia, né? Pega esse louco atende aqui. essa pessoa. Me estressei com isso aqui, rola não também. quero mais isso aqui. Não, Pelo não menos quero não atender sei. essa pessoa, se tu quer. Outra pergunta que eu te faço, quando a gente montou a SC Angels, antes da SC Angels era Bluesoft Ventures, era só uma galera que se falava sobre isso. A gente não tinha noção do número de investidores que existia na nossa região para startup, até porque até hoje eu acho que startup ainda é um negócio meio intangível, né? E aí quando a gente montou a SC Angels, tinha uma porrada de caras que queriam Surpreendeu, né? saber muito isso. E eu Surpreendeu. queria saber se isso existe no meio da moda, porque tem tanta gente muito criativa e tem tanto cara, principalmente na indústria têxtil hoje, tão bem, né? Né, com muito recurso. Existe esse tipo de investimento, não? Tipo, a Simone tá lá, No modelo de startup, tu diz isso assim? no modelo parecido, né? Que vamos construir essa marca então, a gente aporta esse recurso. Chegou a pensar nesse caso, não? Rafa, uma das coisas que eu quero fazer até pro ano que vem. já tô abrindo aqui spoiler. Esse ano, 2023. Aliás, esse ano, a gente já tá em 2023. Porque 2023. passou muito rápido. Meu Deus, o DeLorean, a gente vai de A novo. DeLorean, boa. Aí, só gente velha vai entender a referência. Mas uma das coisas que eu quero fazer, então, esse ano é justamente fazer um Startup Weekend para a área de moda. Olha que Massa. legal. Eu participei de um e Legal. foi muito bacana. De moda? Tu De participa? moda, que teve lá em Joinville. E foi bem bacana. Eu falei, cara, eu fui justamente, né, como infiltrada para ver como é Massa. que era, né, participar mesmo. Ctrl C, Ctrl V, claro. vai lá, Pra ver como é que era, se aprender com os erros, o que a gente faz, o que não faz. E foi muito legal. Só que eu acho que na moda a gente ainda é um pouco fechado, assim, nessa questão de startups, de investimento. Então, acho que ainda falta muito muito, ainda, assim. Honestamente, eu não conheço nenhum grupo, né, como vocês têm de investidores para startups, nenhum específico para a área de moda. O que é uma pena gigantesca, né? Porque a gente é um berço, né? acho que um dos segundos mercados que mais fatura no mundo, assim, né? De bilhões, assim. E é um berço de criatividade e como tu falou, a tua história representa a história de muita gente que Sim. cresceu com a mãe que costurava, Sim. né? Oh. Ou do pai da indústria têxtil, que Muita teve uma gente. facção e trouxe ainda, beleza, aquilo ali que era mais executivo, com todo um modelo mental que era da criatividade. Sim. Quantos milhões, né? Milhões, não, quantos milhares de pessoas que tem por aí, né? Que poderiam receber esse investimento para ter uma marca. E aí as empresas, desculpa, né? Não, mas eu pode me falar. empolgo às vezes. Mas poxa, as empresas gastam milhões tentando fazer uma marca sem essa criatividade e propósito por trás, né? E poderia ter uma Simone Passarim lá com uma joint venture, né? Uma parte da empresa tua, uma parte do recurso aportado, que faria muito mais sentido, Criar uma né? outra, né? Ela é Sim. você é um posto de criatividade e propósito, né? Por que tentar dentro da empresa num negócio frio, sólido, com um executor lá, né? Desculpa, me cortei. Não, mas Me empolgo às arrasou, vezes. acho muito bom. Né? Muito incrível a ideia. E até outras coisas que eu vejo também falando, né? Tipo assim, durante a pandemia a gente viu que muitos mercados avançaram e evoluíram e aproveitaram, né, a onda de inovação que estava rolando, que foi acelerada, e o da moda foi um dos que ficou por último. Então, hoje a gente está tentando até resgatar também um pouco disso. E uma das coisas que eu vi até já em 2 eventos de inovação que eu participei, e que eu sempre puxava o lance da moda digital, do 3D, do metaverso, para ver, e parece que o pessoal ainda tipo, não bota muita fé nisso, assim, sabe? Então, acho que ainda existe também uma disparidade de tentar linkar, né, a moda com a tecnologia, com
sabe, por que não? Por que que a moda não pode mais estar dentro desses espaços e por que que a gente não pode conectar isso? Então, acho que também ainda falta muito até das empresas já existentes de olharem para isso, de tentar fazer esse link, sabe? Porque o pessoal fica muito fazendo o que já vem fazendo durante muito Quando tempo. tu falas em moda digital, tá falando em moda no mundo virtual No mundo mesmo, virtual ou seja, mesmo. Desenhar Isso. roupa para personagens digitais, vamos dizer assim. Mais ou menos Exatamente. isso. Aham. Que inclusive também é uma das coisas que eu estudo, né? Eu tô fazendo cursos nessa área, assim, e é muito legal. E daí tu começa a entender que, tipo, é um universo tão grande de possibilidades e de Nossa, imaginei coisas que, tipo, Já eu não fazia existe, ideia, que já Não, existe. vamos esquecer, a galera já compra skin, já compra tipos de Nossa, coisa há muito. anos, né? E a quantia grana, inclusive, né, da moda pro mundo de games, eu fiquei horrorizada quando eu comecei a ver valores. Eu falei, não, gente, não é possível, isso existe. Eu nunca vou esquecer É um universo do muito Alok, grande. que fechou um contrato, e aí ele fechou um contrato com a música de games, estamos finalizando, peço perdão pra ti, mas eu preciso falar isso aqui. E aí ele fechou um contrato com um game específico, eu não lembro se era era um desses de tiro aí, e aí o Matheus? Senta aí, Matheus, fica à vontade. E aí o que ele fez, ele falou, esse dinheiro eu vou doar, né, tipo, não vai me fazer falta. Cara, quando ele veio o valor, ele disse, meu Deus, por que eu vou falar essa merda, cara? Era tipo Então, milhões, é muito muita forte, grana, assim, né? sabe? É um negócio de game, é muito forte. A gente fala muito sobre NFT pela validação do negócio, mas principalmente que já existe há muitos anos, né? E o que eu digo, né? Não precisa o metaverso chegar, né? Ponto. Todo mundo fica, porque já existe. A eu gente já ainda- vive, né, tá nele, de rolando, certa exatamente. forma. E o No caso da moda mesmo. metaverso não necessariamente é do jeito que estão dizendo que vai ser, ninguém entendeu? sabe, Então, Vai ser como as pessoas usarem ele, na real, né? A gente que vai exatamente. criar os usos, né? Exatamente. E a gente já usa muito, né? Os filtros de maquiagem que a gente mas usa, no algumas mundo, roupas, verdade. né? Tipo, isso já faz parte, né, do nosso No mundo cotidiano. virtual a né? gente já tem isso. É verdade. Tem 4 perguntinhas pra te parar de perder teu tempo e se livrar da gente. Qual foi a maior dificuldade? Ou uma péssima escolha? Meu Deus, a maior dificuldade, eu acho, foi fazer o negócio engrenar, assim. Tipo, quando eu comecei com a ideia, o lab ficou muitos Ficou meses patinando muito tempo. vazio, assim, até como é uma fazer coisa- as pessoas acreditarem na Insistiu, ideia, né? entenderem. Aí como a insistência, é. de novo, o Rafa sempre fala da insistência, né? De não desistir no começo, porque demora. E tudo que é Coisa de um novo, ano, tu coisa parece de um 2 anos. leproso. Sim. Ninguém quer chegar perto de ti, porque é tudo muito novo ali. Bem foda. isso. Então, isso foi até tipo uma frustração, né, no Tu fez começo. sozinha? Tinha Sim. sócio, alguma coisa? Não, Sozinha. Tu é louco. Na cara e na coragem. sou. É doido. Parabéns, Mas, porque tipo, deu certo, era mas o- se pensasse era o lá que atrás, eu ia tinha, dizer, entendeu? não, Simone, não faz isso. Ah, mas eu ouvi muito disso. Imagino, cara, porque é algo Imagino. muito novo, numa área extremamente tradicional. Conservadora. Né? É. Aqui em Blumenau, Ah, principalmente. principalmente, né? Os donos da verdade nunca iam deixar tu fazer. Exatamente. Tu ia falar alguma coisa. Mas era isso, assim, que tipo, essa foi também maior algo que, dificuldade, que foi bastante a maior dificuldade, que eu acredito também que muitos negócios passam por isso, né? De tu sim. ter a tua ideia, tu acreditar que vai ser boa. Talvez até o time meu foi um pouco antecipado, Pode ser, né? exato, Talvez exato. eu né, cheguei um pouco antes, né? Então, acho que esse é... A dificuldade. Quem foi pra ti durante a tua vida, tá? E outros, pode ser outros negócios, uma inspiração, um mentor, talvez, alguém que te acompanhou na tua jornada ou te acompanha ainda, em quem tu se inspira? É o que tu tens como referência. Ai, gente, eu me inspiro em muita gente, assim, mas a pessoa, uma pessoa que é ultra empreendedora e apesar de não ter tido negócios, mas a minha mãe, ela sempre teve um espírito muito empreendedor, assim, com a família, e ela sempre ensinou muito a gente a se virar no mundo, entendeu? Nunca teve em casa, tipo, desde as tarefas domésticas e, tipo, tudo, assim, ela sempre incentivava a gente a fazer, meter a cara, sabe? Vai lá e faz, né? Tipo, tu quer, faz acontecer. Então, ela sempre incentivou muito todos os filhos a se virar. E o meu pai também, assim, os dois já faleceram, infelizmente não tenho mais eles aqui. Mas o meu pai, eu lembro que toda vez que eu pedia pra ele, tipo, eu quero... Porque, meu Deus, eu sempre fui muito criativa em casa também. Eu via mudando tudo de lugar, merda que foi ser pintando as coisas de lugar. Às vezes, os meus pais saíam, quando eles voltavam, a parede da sala tava de outra cor. Não, era bem... Aquele vídeo que viralizou daquelas crianças pintadas de tinta. Assim. Tipo isso. Daí eu lembro que, eu queria colocar um quadro na parede dele. Tá, eu vou te ensinar a fazer, porque um dia eu não vou estar mais aqui, tu tem que saber legal, fazer que sozinha. legal. Aham. E tudo que a gente queria, ele dizia...
Né? A primeira vez, às vezes, ele até fazia, daí depois, quando eu já pedia muitas, ele, não, vou te ensinar a fazer quando tu quiser, E tu faz, sozinho, né? cara. E hoje a gente super faz, assim, desde trocar chuveiro, instalar tomada. Mas é da família da minha mulher, então. Gente, tudo que vocês... a gente faz, assim, inclusive as mudanças do Lab, assim, ó, meu, a gente fez horrores de coisa, De vez assim, em quando tá então... mudando tudo. A gente sempre teve muito essa coisa, assim, de botar a mão na massa e fazer acontecer, entendeu? Não Se ficar fosse esperando. empreender em algo totalmente diferente, o que a Hoje? Passarim faria? Ai, gente, eu ia pra área de tecnologia, óbvio. Eu ia virar dev, alguma coisa assim, não sei. A moda, né? Porque não Mas... moda na tecnologia. É, eu Ah, acho... da moda na Ainda tecnologia. vou chegar lá, ainda pretendo migrar Porque pra tem esse moda na lado, tecnologia e porque tecnologia na é moda. muito Tem as duas legal. coisas, né? Tem as duas coisas, os dois sentidos. A Acho que faz muito usabilidade sentido, é moda, né? Se tu Sim. olhar a usabilidade, o UX, o UI, é descobrir o que o cliente quer, o consumidor, é tentar mostrar o que seja gostoso e bonito de usar. Faz Sim. sentido? Será que no metaverso a gente vai sentir vergonha de andar pelado também? Pô, boa pergunta, cara. Boa pergunta, boa. Será que vai ser Ó, ruim? respondam aí, por favor, a pergunta que o Post acabou de fazer, cara. E aí, no metaverso a gente vai sentir vergonha? Mas Não, eu porque espero vai- que a gente use roupas, Não, né? Que é pra os gente poder atributos, desenhar. Pois é. E os atributos a gente vai escolher, né? Não, não é da natureza. Mas será? Não, os atributos não sei, cara. Sei lá, Depende eu de acho como é assim, que né? vai ser o sei avatar, lá. né? Eu acho. Exatamente. Pra Encerrar. encerrar, se você entrasse no DeLorean e se encontrasse com 19 anos, Meu o que tu Deus. falaria pra você? Onde Poderia estavas levar com 19 eu não anos? poderia levar um HD, dizer, Pega aqui, tá tudo ler aqui, ó. tudo isso. Meu Deus, com 19 Estavas onde? Gente, onde é que eu tava com 19 Pois é, anos? Estudando? Eu Fizeste acho. moda aqui na FURB, né? Fiz, aham. Uhum. Mas não tava, porque eu fui um pouquinho atrasada pra faculdade. Uhum. Primeiro eu queria decidir. Na real, eu já era estilista e daí eu fui fazer a faculdade de moda. Só o teu canudo. Fiz o contrário. Mas eu já tava na indústria têxtil. Ai, gente, eu acho que eu ia dizer pra mim assim, olha, investe mais em aprender tecnologia. É mesmo. Gosta daquela gente. Sim. Eu acho que faz muito sentido, né, pro mundo que a gente tá hoje, assim. Então, eu acho que Porque a eu ia... tecnologia é transversal, né? Ela tá É. em tudo, né? Não tem algo que não... Não tem Uma mais como padaria fugir, tem né? tecnologia, né? Então, eu acho que eu só ia tentar acelerar um pouco o processo. Assim, eu descobro um jeito de unir as duas coisas, né? Maravilha. Eu acho que aí tá uma provocação. Eu acho que se tu buscar alguém para próximo de ti que tem a ver com tecnologia, talvez tem muito mais valor do que se tu buscasse a tecnologia, sabe? Ah, Eu acho sim, que parceria. Sim, hoje óbvio, sim. não, Essa, claro. tu tem meu, cara. Não, hoje Aí sim, tá né? bem, sabe? Meu mais Deus, uma vez, também acho. se tu empilhasse o teu conhecimento, sabe, é algo absurdo o que tu passou para poder aprender. E uma Sim. coisa é tu aprender escutando, outra coisa é tu passar Fazer. pela jornada e aprender. É. Então Aprender eu acho que faz mais fazendo, sentido né? uma parceria para tecnologia. Exatamente. Simone Maravilha. Passarim, obrigado demais por ter vindo aqui, bater esse papo incrível. Foi uma viagem, E eu né? Eu sei que preciso foi de ir lá, que eu longa preciso viagem. mudar meu fashion, que tá bem feio. Minha mulher mesmo disse, cara, não consigo mais te ver de bermuda e camiseta. Ela tá tentando botar uma calça por aí, que eu tô puxando pra cima, fazendo bermuda. É que ele gosta de mostrar panturrilha. Cara, isso aqui foi anos pra fazer. Treinamento aqui, ó. Obrigado Só também no pela like, sua audiência. Não esqueçam de seguir a gente no podcast ATDQN, Pancho com BR, Real Rafa Silva, fashionlab.com @fashionlab.com e @ Simone Passarinho. e @ Simone Passarim, Passarim com N no final. Com N no final. no final. Obrigado pela sua audiência. Não esqueçam de comentar. Tamo junto. Até mais. Tchau, gente. Obrigada.